Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Daniel Moscardo. É um grande prazer estar aqui com vocês. E o tema do nosso bate-papo de agora é: quem quer ser um popsor? Em primeiro lugar, a gente precisa entender quem é e o que é o popsor, ok? Então, o popsor, gente, como o próprio trocadilho do nome, já diz que é aquele professor pop, aquele professor admirado, aquele professor que tem fãs, né, vamos dizer assim, que fala a linguagem dos alunos, ok? Então esse é o popsor que eu convido você a conhecer no nosso bate-papo de hoje. Em primeiro lugar, para a gente chegar lá no conceito principal de qual é a diferença do popsor, eu preciso, e nós precisamos juntos, entender qual é o fator que torna um professor insubstituível. Pensa aí um pouquinho e me diga aí, tenta rascunhar qual é o fator que torna um professor insubstituível. Até pouco tempo atrás, gente, a gente diria, lá na minha época, onde eu nasci, né, 1983, que o que torna um professor insubstituível é os seus conhecimentos. Dá uma olhada, gente, nessa estante de livros aqui atrás, né? O acesso ao conhecimento sempre foi muito difícil. Quem aqui, por exemplo, nunca teve a Enciclopédia Barça, Enciclopédia Britânica, Larousse Cultural, né? E tudo isso, gente, era muito caro, porque o acesso ao conhecimento era mais difícil, o acesso às informações que vão gerar o conhecimento era muito difícil. Por isso que a gente pode dizer que o que diferenciava um profissional era especificamente o seu currículo. Ok? Então, nossa, fulano estudou em tal lugar, o ciclano foi para fora do Brasil estudar tal coisa. Então, tudo isso sempre valoriza ainda, obviamente, mas sempre fez uma diferença muito grande qual o currículo dessa pessoa. Acontece, gente, que nos dias de hoje isso acaba tendo um certo problema. Por quê? Essa linha que vocês estão vendo aqui na tela é a linha do seu currículo. Vocês percebem que é uma linha, em primeiro lugar, que sobe e que desce, ok? Não é uma linha contínua. Segundo lugar, você está vendo que no nosso eixo vertical nós temos a qualidade, enquanto que no eixo horizontal nós temos o tempo. O que significa que no tempo zero, a qualidade do meu trabalho, do meu currículo, também é zero. Eu estou começando a aprender aquilo agora, ok? Então eu começo a aprender, até que chega um momento que eu bato no teto, aprendi tudo, ou então parei de estudar naquele momento, né, naquele X momento, e aí, gente, conforme o tempo começa a passar, a qualidade do seu currículo começa a diminuir. Por quê? Porque as coisas mudam, o jeito como são feitas, as tecnologias mudam, ok? E aí chega um momento que, se você não se atualizar, se você não mover-se, né, em direção, na mesma direção aqui do tempo, o seu currículo vai voltar aqui para o zero também, ok? Quem aqui lembra dos cursos de informática, né? Windows 95, ok? Então a gente fazia esses tipos de treinamento. Hoje em dia talvez a gente nem coloque no currículo mais, porque já se espera que seja a base de um profissional dominar certas ferramentas digitais. Ó. Então, se você pensar por esse lado, há quanto tempo você lida com esse tipo de pergunta aqui, ó? O que é que você vai ser quando crescer? E também, gente, quantas opções existiam e quantas opções passam a existir com o passar do tempo, começam a existir com o passar do tempo. Por exemplo, né, conheço pessoas que tinham uma opção apenas, né? Olha, você vai fazer tal coisa, e aí entra muito o contexto familiar também, né? Obviamente, o contexto sociocultural, ou então poucas opções. Né? Basta a gente olhar alguns anúncios que eu separei para vocês aqui do que é que prometiam para gente nesse tipo de situação, de emprego, de empregabilidade. Olha só, gente. Assegure seu futuro, aprenda por correspondência uma profissão lucrativa. Veja o foco olha, trabalhe duro agora, que mais para frente você não vai precisar trabalhar. E como você viu a linha do currículo, é uma mentira, né? E esse argumento especificamente é uma mentira, porque você pode, né, as coisas vão mudar e você não tem como garantir, assegurar o seu futuro, né? Veja só, ganhe mais dinheiro, aprenda a fotografar e revelar. Então esse aqui é um bom exemplo. Imagina, por exemplo,
quem fez esse curso aprendeu a revelar e fotografar, né? E hoje aonde que estão, né, os reveladores, né? A própria máquina hoje revela uma fotografia, o próprio mercado de fotografia diminuiu, né? Olha aqui, gente, um prático perfumista, ou então faça a sua fortuna estudando rádio. Veja a promessa, o dinheiro, a segurança. E aí, pessoal, o que é que acontece? O problema é que durante o passar desse tempo, nós temos o que nós chamamos de salto duplo da tecnologia, ok? Vamos entender um pouquinho mais o que é esse salto duplo da tecnologia? Vamos parar para analisar um pouquinho mais do que a gente está fazendo agora, né? Uma aula online, síncrona ou assíncrona, beleza? Que até pouco tempo atrás a gente precisava de um cientista aqui para fazer uma coisa tão complexa. E hoje a gente consegue fazer com aquilo que está no nosso celular, não é mesmo? Então, gente, vamos dar uma olhadinha nesses exemplos. Olha só, é assim que até pouco tempo atrás a gente gravava uma voz, né? Gravava um áudio. Então vocês imaginem, por exemplo, o trabalho da gente fazer um podcast e também o trabalho para reproduzir, né, esse áudio. Isso aqui, gente, o Walkman da Sony, uma grande revolução, né? Porque a sensação de liberdade de escutar uma música enquanto você está fazendo outras atividades, muito bem representada na foto aqui, era impagável, ok? E eu conheço pessoas que têm até hoje aqui guardado. Vamos ver, por exemplo, um vídeo, gente? Dá uma olhada neste equipamento que você tinha que pagar até excesso de bagagem para levar um equipamento desse aqui se você fosse viajar. Ou então para reproduzir o que foi que esse aparelho capturou, né? Eu preciso aqui de um videocassete, né? E esse aqui com recursos fantásticos num simples movimento. Dá uma olhada, gente, como as coisas evoluíram. Vamos para frente. Dá uma olhada nessa televisão, o tamanho, o peso, o preço, e olha agora, né? 10 vezes maior, uma qualidade absurda, 1 milhão de canais, né? Muito mais leve, proporcionalmente até mais barata, dependendo do modelo, ok? Vamos aqui então para as máquinas fotográficas. Olha só, 12, 24 ou 36 chances. E aí de uma hora para outra a gente pode tirar quantas fotos a gente quiser. Ao contrário, a gente tira 12 fotos, é que é para garantir que fique uma boa. Além disso, grava vídeo, tem zoom, né? Vamos para as músicas, gente. Quem nunca quis um Discman, né? Qualidade de CD, né? Alta fidelidade de áudio. Beleza? E aí, de repente, nós chegamos no MP3, que grava um monte de músicas, ainda você tem navegação dos arquivos, aí você tem outros tipos de arquivo dentro do dispositivo, PDF, arquivos de todos os tipos, vídeo, música também, gravador de áudio, 4 horas de áudio ele grava, e aí, gente... É aí que a gente fala do salto duplo da tecnologia. Existe um momento que ela vem vindo e ela pula e ela dá um salto e as coisas ficam absurdamente melhores e com mais potencial, ok? Olha o exemplo dos computadores e dos notebooks, né? E o melhor de todos os exemplos, né, pessoal? Telefone, tempo é dinheiro, haverá maior comodidade do que ter um telefone em casa, e até que o telefone vira um aparelho com tudo isso, né? Vira um aparelho lá das nossas séries de ficção científica, um comunicador que tem tela, que tem uma melhor qualidade de vídeo do que todas essas que a gente viu nesses exemplos, a melhor qualidade de áudio, melhor do que todas essas que a gente viu. Além de produzir os conteúdos, eu posso consumir os conteúdos e aí tudo muda, gente. Porque é aí que a gente fala do salto duplo da tecnologia. E dá uma olhadinha neste exemplo aqui para que você consiga ver bem. Vocês estão vendo esse HD? Isso aqui, gente, aliás, vocês estão vendo esse armário aqui sendo desembarcado de um avião? Isso aqui é um HD para armazenamento de arquivos. Enquanto que deste outro lado aqui, você tem um cartão de memória que também serve para armazenar arquivos. Enquanto esse HD aqui, gente, da esquerda, tem o espaço para uma fotografia, né? É claro que ele não foi feito para isso, é só para você ter um parâmetro de comparação. O da direita, ele tem espaço para 250 mil fotografias. E aí, por que o salto duplo, gente? Porque ao mesmo tempo que o tamanho, né, diminuiu, a capacidade também diminuiu. Aliás, ao mesmo tempo
que a capacidade aumentou, o tamanho também diminuiu. Vamos lá de novo? Ao mesmo tempo que a capacidade de processamento, a qualidade aumentou, o tamanho diminuiu. Enquanto esse HD aqui da esquerda pesa 1 tonelada, este pequeno cartão de memória pesa 1 grama. E o que acontece, gente? Isso gera inevitavelmente mais oportunidades. Agora eu tenho tantas oportunidades que o meu problema passa a ser outro. É saber qual porta dessas eu vou abrir, qual é o melhor caminho. Eu tenho tantas opções que eu também posso, se eu não tomar cuidado, ficar perdido e ficar abrindo cada uma dessas portas aqui, que acaba custando o meu recurso mais precioso, né? O nosso tempo. E o que é que acontece com relação ao mercado, pessoal? Com relação ao mundo, quando essas mudanças ocorrem? A tecnologia, ela é igual a informação e compartilhamento. Então, todos aqueles conhecimentos que eu mostrei naquela prateleira de livros, que era tão difícil a gente conseguir, passa a ser uma overdose de informação. Só para que vocês tenham uma ideia, pessoal, se vocês quiserem assistir tudo que foi para o YouTube nos últimos 30 segundos, você vai precisar de aproximadamente 19 horas da sua vida. O que significa que nos últimos 30 segundos foram 19 horas de vídeos novos, conteúdos novos para o YouTube disponíveis para todo mundo. E aí fica muito claro a gente perceber que a gente não vai estar nunca 100% atualizado. Nunca a gente vai conseguir dar conta de acompanhar, porque você imagina quantas outras coisas novas vão acontecer nessas 19 horas. Então, gente, a mudança na mentalidade passa a ser fundamental. Então a gente começa a precisar de novos serviços, de novos produtos. O que é que eu vou fazer para lidar com este tanto de informação? Tá aqui o Google. Sabe qual é a missão do Google? Organizar todas as informações do mundo e torná-las universalmente úteis e acessíveis. A missão do Google é organizar todas as informações do mundo e torná-las universalmente úteis e acessíveis. Olha que interessante, gente. É por isso que você vê o Google escaneando livros, museus, ruas, mapas, previsão do tempo, tudo quanto é informação do mundo, né? Ele digitaliza e transforma isso de uma forma, disponibiliza isso de uma forma acessível para as pessoas do mundo. Ok? E aí, gente, a gente pode dizer que hoje a gente tem, obviamente, medidas devidas proporções, no nosso contexto didático, a gente pode dizer que hoje nós temos acesso a todo o conteúdo produzido. Eu consigo, de uma forma que eu nunca tive, de uma forma muito rápida, ter acesso a coisas que eu nunca vi de forma rápida e sem custos, né, absurdos como era antigamente. E aí eu passo a ter outro problema, gente, como eu falei para vocês. Cada porta dessa custa o nosso recurso mais precioso, ok? Cada porta dessa vai tomar aqui o nosso tempo, ok? Que é aquilo que eu não consigo guardar, aquilo que eu não consigo estocar, aquilo que eu não consigo comprar mais. E aqui, neste momento, gente, é que a gente precisa decidir. Eu vou usar a tecnologia para melhorar ou eu vou usar a tecnologia para enlouquecer? Por que eu falo isso, gente? Porque se você tentar acompanhar esse ritmo, decorando e colocando todas as novas mudanças dentro da sua cabeça, a gente vai enlouquecer. Então, como que eu faço para usar isso para que eu melhore e para que eu pare de competir com a tecnologia? Deixa eu contar um segredo para vocês, gente. O profissional que é o primeiro a ser eliminado numa entrevista de emprego, sabe qual é? O perfeccionista. Eu vou contar para vocês por quê. Porque as máquinas são feitas para fazer o trabalho braçal. Estão fazendo numa velocidade sobre-humana. Os computadores foram feitos para fazer o trabalho mental e conseguem fazer numa velocidade sobre-humana. Temos computadores hoje que conseguem ler 1 milhão de livros por segundo. Levantar alternativas, formular hipóteses e desenhar possíveis soluções de um problema. Por segundo. Como é que eu vou ser perfeccionista e competir contra isso?
Eu tenho que pensar como que a tecnologia vai me melhorar como ser humano para que eu, como ser humano, né, consiga agir em campos que a tecnologia ainda não consegue. Então, vale a pena essa leitura desse texto que eu deixei aqui como referência. Estamos exaustos e correndo, e aí vocês já perceberam, gente, que tem gente que até romantiza esse excesso de trabalho. Não, como é que você tá? Cara, tô exausto, correndo, né? Correria, sabe como é que é? Aconselho que vocês depois vejam esse texto aqui da Eliane Brum. Então, vamos lá. Se as máquinas foram feitas para fazer o trabalho braçal e os computadores foram feitos para fazer o trabalho mental, o que é que sobra pra gente, galera? Ser criativo e ter ideias. Vamos então reformular aquele conceito do início da nossa aula? O que é que faz você insubstituível? Não é mais o seu currículo, gente. Olha só que interessante esta frase. Não é mais o seu currículo. Olha só que interessante essa frase que eu separei. Hoje em dia, se tudo que você tem a oferecer é o que você sabe, você já está acabado, porque a internet sabe muito mais do que você. Não fiquem bravos comigo, esta frase não é minha, ok? Mas eu acho que ela representa muito do que a gente está vivendo. Você já trabalhou com alguém que era tão ruim, que a única coisa que ele tinha era conhecimentos incríveis? Só que ele não sabia se relacionar, não sabia transmitir os seus conhecimentos. No ramo acadêmico tem muito isso, né? O professor tem o melhor currículo do mundo, mas ele não sabe transformar aquele currículo em uma coisa útil para quem está do lado dele, uma experiência agradável, né? Também tem a postura, as relações interpessoais. Então, pessoal, a gente está falando hoje de um conjunto sobre o que é ser um popsor. Vamos lá? Então, o nosso currículo sai dessa linha, né, vermelha, que tem data de validade, ok? Que com o passar do tempo... Eu pergunto muito pro pessoal assim, gente, os seus conhecimentos são perecíveis? E todo mundo responde para mim que não. Não, Daniel, não, o meu conhecimento não é perecível, porque tudo que eu fiz hoje é aproveitável. Eu concordo, de verdade, eu concordo e acho verdade, e tudo tem uma utilidade. Mas você já reparou que o conhecimento que a gente não aplica, o conhecimento que nós não transformamos em ação, a gente esquece? Quem aqui nunca experimentou, por exemplo, tocar um instrumento? Aí você tentou, de repente você olha ali e consegue tocar uma musiquinha. Você fala, olha que legal. Aí daqui a pouco vocês pausam um pouco, né? Espera um pouco, deixa um pouquinho de lado. Quando você vai utilizar, você não lembra nada. Quando você vai tentar novamente, você não lembra nada. O mesmo acontece, gente, na tecnologia. O que eu estou fazendo aqui com a tecnologia, nós mostramos opções, vemos ferramentas, e aí todo mundo entendeu? Não, beleza, tranquilo, consegui fazer aqui, professor. E aquilo lá fica incubado. E depois, na hora que precisa vir à tona e se transformar em prática, aquele conhecimento já pereceu. Então, pessoal, o nosso conhecimento ele é perecível porque as coisas mudam com o passar do tempo, mas principalmente porque se eu não transformar o meu conhecimento em atitude, em ação, ele vai se perder aqui dentro da minha cabeça, ok? Conhecimento em atitude, em ação. Vou contar para vocês também uma outra pergunta que eu costumo fazer para os candidatos dentro de uma entrevista. Eu pergunto para eles assim, qual é quando é, olha só, gente, quando é o futuro? Quando é o futuro? Pergunto para eles. É claro que é uma pergunta, né, retórica, não existe uma pergunta certa, e aí eu já vou responder para vocês uma outra pergunta que é assim, Dani, por que as pessoas fazem essas perguntas malucas pra gente na entrevista? Que nada a ver, coisa bagunçada, que a pessoa quer entender a sua maneira de pensar. Óbvio que não tem uma resposta certa para uma pergunta dessa, quando é o futuro? Ok? Mas quem está perguntando quer entender qual é a linha de raciocínio que você usou para chegar naquela resposta. Pensando nisso, pessoal, quando é o futuro? As pessoas respondem para mim, Dani, o futuro é hoje. Dani, o futuro é agora. E eu acho bacana. Só que o que acontece, gente? O futuro é, especificamente, quando a gente passa a fazer alguma coisa de forma diferente. Ou seja, se você for contar a sua história,
você vai perceber que a sua história ela é pontuada por aquilo que mudou na sua vida. Eu nasci em tal lugar, depois eu mudei de casa, depois eu mudei de escola, depois eu casei, depois eu comecei a fazer uma faculdade, ou não necessariamente nessa ordem, obviamente, né? Tive um filho, fui morar no exterior. Conforme as coisas mudam, é que você consegue perceber a passagem do tempo. O passado e o futuro. Nossa, lembra daquela época, 2018? Nossa, 2018 é quando a gente estava... Aí você recapitula o que estava acontecendo para que você consiga ter a noção da passagem do tempo. E por que eu estou dizendo isso, gente? Porque se nada mudar hoje, o futuro não é hoje para você. Se nada for diferente hoje, o futuro não é hoje para você. É exatamente por isso que eu brinco com os meus alunos. Que dia é hoje? Segunda-feira. É o dia de começar algo novo, é o dia de fazer diferente, que a gente marca tudo para segunda, né? Então, que dia é hoje? Segunda-feira. Então, a linha do nosso currículo hoje em dia, gente, ela é importante, sim, mas muito mais importante do que ela é a linha das nossas experiências. Vocês estão vendo aqui este gráfico, galera? Este gráfico desta linha verde mostra aqui pra gente que a nossa experiência da linha verde, ela nunca desce, como é a linha do currículo que vocês estão vendo em vermelho. Ela sempre sobe. Naquele momento onde você trabalhou com aquele aluno difícil que não te dava paz, a sua linha sobe. Aquele momento em que você trabalhou com um aluno incrível e que ele só te inspirava e fazia coisas incríveis, sua linha também sobe. Naquele momento onde você trabalhou com um chefe muito legal, um colega de trabalho legal, incrível, te ensinou um monte, a sua linha de experiência sobe. Aquele momento onde você lidou com um chefe difícil, um colega de trabalho com problemas de diálogo e de trabalho em equipe, a sua experiência também sobe. Exatamente por isso, gente, o que torna a gente inesquecível hoje são as experiências, tanto as experiências que eu consigo criar, quanto as experiências que eu consigo viver. Porque eu, como professor, sou, na verdade, um guia das experiências que eu consegui viver e dizer para os meus alunos, olha, na minha opinião, isso é assim, de tal forma, e eu posso ajudar você a descobrir, né, esse assunto e esse tema. Então, o que torna um professor insubstituível? Criar experiências inesquecíveis para as pessoas que estão do nosso lado. Ok? Então, pessoal, olha que interessante, eu adoro muito esse poema aqui que eu separei para vocês, que diz assim, ó: a pedra, o distraído nela tropeçou, o bruto a usou como projétil, o empreendedor, usando a pedra, construiu, o camponês, cansado da lida, fez assento. Para os meninos, a pedra foi brinquedo. Já Drummond fez um poema, Davi matou Golias, enquanto que Michelangelo extraiu a mais bela escultura. Em todos esses casos, a diferença não esteve na pedra, mas sim no homem. É o que eu muito escuto, gente. Dani, mas poxa, a tecnologia, mudar. Então a primeira coisa que vocês estão percebendo é que a gente já tem mudado. Tudo que a gente viu aqui mostra que as mudanças não são recentes. A gente não está se adaptando de mudança de 2020 para cá, as mudanças de 2020 para cá. A gente está fazendo isso desde sempre. Lembro até hoje quando chegou um mimeógrafo na minha casa, eu venho de uma família de educadores, e eu olhei para aquele mimeógrafo e falei, meu Deus, o que falta eu inventar agora? E quantas mudanças a partir dali aconteceram que a gente teve que se adaptar? Mais do que isso, pessoal, quantas outras mudanças vão acontecer daqui para frente? Ou será que essas mudanças vão parar, vão desacelerar? Será que os cientistas vão ligar um para os outros num domingo de manhã e vão dizer assim, olha, vamos parar de inventar coisas novas aí que o povo não está dando conta de acompanhar, não? Ou será que cada dia mais vão aparecer novas coisas, novas tecnologias, novas formas de fazer, consequentemente, novos futuros? Daniel, a internet está cheia de porcaria, a tecnologia está cheia de porcaria, mas o que é que você faz com a sua pedra? Fica uma dica aqui de filme, O Dilema das Redes, lá na Netflix.
né, que conta um pouquinho de como as redes sociais funcionam. O pessoal também vira para mim, nossa, Dani, mas na rede social só tem bobagem. Se você só olha bobagem, só consome bobagem, só vai ter bobagem para você. Mas se você procura estar rodeado de pessoas que te inspiram, que digam coisas, que dizem coisas, que te ajudam a ser uma pessoa melhor. Eu não acredito que dá para ser só um profissional melhor, gente. Eu acredito que é tudo um contexto. Eu me movo como profissional, como pessoa, né, como pai, como filho, como marido, como todas as posições que eu ocupo dentro da minha vida. Então a diferença, gente, é de verdade o que você faz com a pedra. É como você ajuda as pessoas a lidarem com as próprias pedras. No final da história, gente, o popsor é o que a gente chama, então, de professor 360. É o popsor, é aquele que usa a criatividade, que usa o pensamento inovador, que usa a tecnologia, mas não simplesmente para passar um conteúdo, distribuir um conteúdo onde o aluno assume uma posição passiva. Mas é o professor que faz isso para transformar o seu conhecimento, para transformar o seu repertório em experiências que mereçam ser compartilhadas. Sabe quando o aluno sai da aula e ele vai contar como foi a aula dele? E ele diz assim, cara, você precisa ver, na minha aula hoje foi incrível, e a gente fez isso, e a gente fez aquilo, e a gente fez aquilo outro, e no final a única coisa que ele consegue dizer é, você precisa ir lá. Você precisa ver com os seus próprios olhos. Eu vou te convidar da próxima vez. Tudo o que ele consegue fazer é tentar, de alguma forma, compartilhar essa experiência para que aquela pessoa que está do lado dele, para aquela pessoa com quem ele está falando, consiga sentir e viver o mesmo que ele sentiu. E aí? Você quer ser um professor 360? Um popsor? É muito bom poder falar com vocês. Eu sou o professor Daniel Moscardo. O nosso papo não termina aqui e a gente pode estender nas redes sociais. Com certeza a gente consegue conversar e também em todos os lugares que a gente trocar ideias sobre educação. É um grande prazer poder colaborar e estar junto com vocês num projeto tão incrível. Pessoal, um grande abraço e o meu convite para que vocês sejam os popsores, os professores que inspiram e que sabem que o futuro começa hoje. Muito obrigado.